Olá! Boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando a nossa live. Vou estar esperando aí o pessoal entrar. Entrei um minutinho aí antes, mas vamos aguardar aí. Boa noite, você que está entrando aí, vai dando um oi, vai pondo o seu nominho aí para que eu possa te ver. Boa noite, Juliana. Estamos aqui reunidas para começar a nossa live. Eu creio que vai estar incrível, incrível. Nós vamos estar falando sobre autoconhecimento. Você entende a importância de se conhecer? Pois esse é o nosso tema de hoje. Oi, Cris, boa noite. Com certeza, Juliana, essa noite promete. Boa noite, Leni, seja bem-vinda. Boa noite, Gra. Vai chegando aí, gente, vai convidando pessoas, vai lá como a gente tem falado de costume, manda aí no Instagram o aviãozinho, convidando suas amigas. Tenho certeza que tem muitas querendo saber, né, qual é o seu perfil. Márcia, seja bem-vinda. Você aí do Insta aí, dá um oizinho para mim, para eu ver que você está aí participando juntamente conosco. Né, uma noite que eu creio que promete muito, muito. Tenho certeza que são assuntos aí que vão falar ao coração de todas vocês. Juliele, bem-vinda. Deus abençoe. Agora eu te aconselho a ter aí um papel e uma caneta para que você possa estar aí anotando. Ana Paula, seja bem-vindo. Ana, Helder, sejam todos muito bem-vindos. Pega aí um papel, pega uma caneta para você anotar. Né? Fran, seja bem-vinda. Ana Paula Alves, sejam bem-vindas. Você aí do Face, boa noite, boa noite. Né? Coloca aí um oizinho para eu ver você, para eu poder dar um oi. É muito bom ter todos vocês aqui nessa noite. E eu gostaria de te pedir encarecidamente que você pudesse aí colocar o aviãozinho aí no Instagram, convidar pessoas para estar participando juntamente conosco. Você do Facebook aí, abra, né, uma sala, convide pessoas para estar participando conosco. O assunto hoje é um assunto muito gostoso e um assunto que eu creio que vai levar cada um de vocês a refletir, a pensar, a se analisar. Né? Nós temos trabalhado muito com esse olhar introspectivo. Muitas vezes no dia a dia, na nossa vida, a gente costuma muito observar as pessoas. Mas infelizmente, às vezes temos um péssimo hábito de não olhar para nós mesmos. E isso, né, acaba que faz com que a gente não perceba realmente como nós somos. E o autoconhecimento, ele é muito lindo porque ele vai fazer com que eu olhe para mim, com que realmente eu analise quem eu sou, né, os meus comportamentos, os meus pensamentos, e eu vou começar a analisar isso e vou começar a me entender melhor. Né? A gente muitas vezes tem aquele hábito de se comparar com as pessoas. Né? Eu só queria, antes de continuar falando, eu queria saber com vocês se o áudio tá bom, a imagem tá boa, se vocês estão me vendo bem, estão conseguindo me ouvir bem. Né? Eu gostaria só que vocês me dessem esse feedback para eu saber se está tudo ok, para que a gente possa continuar a discorrer aqui o assunto. O assunto é bem vasto, bem amplo, né? E eu creio que tem muitas coisas que eu vou falar aqui hoje que vão ser muito pertinentes, vão ser muito importantes, né? Vai falar não só a respeito de você mesma, mas vai falar também muito a respeito das pessoas com que você convive.
você vai poder entender melhor as pessoas que estão ao seu redor, vai poder se relacionar melhor com elas, entender certas atitudes, certos comportamentos. Isso vai gerar um pouco mais de tolerância, né, que às vezes nos falta tanto no relacionamento com o próximo, principalmente aqueles que estão muito próximos. Tá ruim a imagem? Acho que tá um pouco escura, né? Tá melhor? Aí do Instagram? Tá conseguindo me ver melhor, gente, aí no Instagram? Eu mudei um pouquinho a posição aqui. Tentei ver se dá uma clareada. Tá melhor, Juliele? Deu uma desconectada aí no Insta, mas voltou. Acho que o Face hoje tá um pouquinho com a imagem melhor, né? Gente, eu vou sair do Instagram e vou voltar novamente para ver se a imagem melhora um pouco. Eu tô achando um pouco escura, tá bom? Vou sair, já vou entrar. Vocês que estão no Instagram aí, eu vou sair e vou entrar novamente, ok? Você aí que está no Facebook, só tenha um pouquinho de paciência. Nós já vamos retomar. Vamos lá, novamente. Olá, olá, olá aí, pessoal do Insta, pode estar voltando. Então vamos lá, minha gente. Vamos retomar aqui o nosso assunto. Sejam bem-vindos aí, vocês que estão entrando aí pelo Instagram. Sejam bem-vindos. Agora tá ótimo? Beleza, perfeito. Vamos continuar então. Então nós vamos estar falando hoje sobre essa questão de personalidade e vamos falar também de temperamento. Só que eu gostaria de falar alguns pontos muito importantes antes de entrarmos propriamente dito nos assuntos. Então eu gostaria que você se atentasse a essas coisas que eu vou falar para você, que é muito importante. Entenda uma coisa, a personalidade é algo inato, ou seja, não muda. É algo que fica realmente ali, que é a nossa questão de caráter. É o caráter. Nós nascemos com esse caráter. Nós nascemos com essas qualidades, com essas aptidões, né? Elas nascem conosco e são algo assim, tem coisas em nós que não mudam. São as nossas características principais que determinam quem nós somos, que determina, né, realmente a nossa individualidade. Deus nos fez com essa personalidade e há um propósito para isso. Há um significado, há uma razão para você ser como você é. Porque Deus te fez com esse propósito. O temperamento, ele é moldável. Moldável segundo principalmente os nossos valores, aquilo que é importante para você, aquilo que para você é valioso, né? Nós temos valores como Deus, família, né? A questão, né, de você valorizar a honestidade, pessoas que gostam de sinceridade, franqueza. Então, esses valores, eles vão trabalhar muitas vezes no nosso temperamento. E o nosso temperamento também, ele é moldável segundo as circunstâncias da vida. Uma criança, quando ela nasce, né, e ela ainda está na fase como criança, a criança ela é muito pura e extremamente moldável. Né? Por isso que muitas vezes a gente vê algumas frases de efeito que dizem que
é mais fácil você ensinar uma criança do que você tentar transformar um adulto. Isso é fato. Por quê? Porque a criança ela é muito moldável. A criança você pode trabalhar ela. Então o que acontece? Uma criança, né, ela nasce com aquele traço de personalidade, ela nasce com aquele temperamento. E às vezes nós, como mães, pais, se não tivermos sabedoria da forma como nós lidamos com os nossos filhos, porque às vezes a gente, como mãe, a gente confunde a questão de educar um filho com a questão de querer fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que nós queremos, certo? Então, quando nós agimos assim, muitas vezes, nós vamos sufocar os nossos filhos e vamos fazer com que eles tenham o seu temperamento adaptado. E todas as vezes que a gente não é aquilo que realmente Deus nos fez para ser, nós vamos acabar vivendo de forma opressiva, vamos nos sentir infelizes até certo ponto, não vamos conseguir desenvolver tudo aquilo que nós somos, porque nós não estamos sendo quem nós realmente somos. Vamos estar muitas vezes em formas adaptadas. Quando eu fiz o meu perfil comportamental, né, com a minha irmã, a pastora Fabiane, muita coisa em mim estava adaptada. Eu não estava sendo realmente quem eu deveria ser. Muitas características, né, que deveriam estar presentes em mim não estavam. E eu estava num patamar bem diferente do que eu deveria estar. Por quê? Porque na minha infância, na minha adolescência, né, muitas vezes, por minha mãe, meu pai às vezes não entender, né, a minha forma de agir, então eu tinha mudado, pelas circunstâncias que eu passei na minha vida, porque tudo isso influencia. Porque entenda uma coisa, nós somos seres que estamos em constante evolução. Nós, seres humanos, somos assim. Estamos em constante crescente, estamos em constante melhoramentos, né? Ou às vezes tem pessoas que pioram, infelizmente, mas estamos assim, sempre vivendo algum ciclo da nossa vida. Eu vou dar um exemplo. Uma criança que ela é dominante, né? A criança que ela é dominante, muitas vezes ela é uma criança muito expressiva e ela é enfática naquilo que ela fala, ela é diretiva naquilo que ela fala, e às vezes os pais acham que aquilo é um desrespeito. Acham que às vezes a criança está sendo desaforada com ela. E ao invés de entender, né, o temperamento dessa criança, a sua personalidade, a mãe às vezes vai ser muito enfática e vai pontuar tanto que aquela criança vai começar a achar que ela é inadequada. E ela vai começar a se retrair, se fechar. Ela não vai ser mais tão diretiva como ela vai começar a ter receio de falar, porque parece que tudo que ela está falando é uma afronta, quando na verdade não. Essa criança que ela é dominante, ela é forte. Ela é uma criança que se expressa realmente, é uma criança que põe a sua opinião, né? Ela muitas vezes ela é muito assertiva naquilo que ela fala. E quando ela realmente decide por algo, ela vai até o fim, né? Então, aí a mãe começa, por achar que aquela criança está sendo afrontosa, ela começa a falar com aquela criança, acaba sufocando essa criança. E ela deixa de ser quem ela é. Ou às vezes a criança é uma criança mais retraída, é uma criança mais tímida, é uma criança mais introspectiva. E a mãe às vezes, né, por querer que o filho, né, evolua, né, principalmente se essa mãe for uma mãe dominante, essa mãe ela vai começar, menino, você é muito lerdo, menino, abre essa boca, menino, se expõe, e começa a fazer aquilo, forçando aquela criança a ser algo que ela não é. E às vezes essa criança, para agradar, né, porque a criança ela tem muito disso, ela quer agradar os pais, né, ela quer aprovação o tempo todo.
Então essa criança muitas vezes vai mudar a forma dela ser, vai se adaptar. Isso não acontece do dia para a noite. É algo que vai gradativamente. E aí essa criança muitas vezes tem o seu perfil totalmente mudado. E quando ela é adulta, ela vai ser uma pessoa, né, muitas vezes diferente daquilo que ela deveria ser. E muitas vezes ela vai se sentir frustrada com isso. Porque, entenda uma coisa, nós temos um pouquinho de cada um desses perfis dentro de nós. Mas existem aqueles que são, aquele que é predominante. Quando nós falarmos de perfil comportamental, nós vamos estar falando, né, de coisas relacionadas ao comportamento, certo? E aí, nós vamos estar falando exatamente sobre isso, sobre a questão de comportamento. Gente, tem um monte de comentário aqui, um monte de gente deu boa noite, e agora que eu vi que eu não tinha descido a régua. Boa noite, gente, boa noite. Boa noite. Né? Então, o que acontece? Quando a gente falar sobre essa questão de perfil comportamental, nós vamos estar focando mais a questão do comportamento. Quando eu falar de temperamento, nós vamos estar falando mais relacionado a sentimentos, certo? O assunto hoje ele é bem vasto e eu quero tentar trazer para você o máximo de informações que eu conseguir. Nós vamos falar de cada um desses perfis de comportamento, vamos falar também dos temperamentos, porque na verdade, muitas vezes a pessoa ela pode ter mais de um. Ela pode ser, por exemplo, normalmente a gente vai ver um dominante, né? E vamos ver juntamente ali esqueci o nome agora, né? Um dominante juntamente com um colérico. Geralmente, né, o que é dominante, ele costuma ser colérico. O que é sanguíneo, geralmente, ele costuma ser influente também. Nós vamos olhar que o conforme, geralmente, ele é melancólico. E o estável, geralmente, ele também é um fleumático. Mas isso não é via de regra, certo? Porque assim, esses dois, eles se completam, né? Tanto na parte de comportamento como na parte de sentimento. Então, eles são muito parecidos, né? São semelhantes às características deles. Então, o que acontece? Mas aí pode ter, muitas vezes, um fleumático com um sanguíneo, pode ter mistura deles. E nós vamos falar então agora dos perfis comportamentais. Eu vou ler um pouco hoje, mas porque como são muitos detalhes, então para eu conseguir falar melhor para você, nós vamos começar falando do dominante. Hoje a pastora Fabiane fez um vídeo falando sobre isso, né? O dominante. Minha irmã Érica, beijo, né? Minha irmã psicóloga aí lá em Brasília, uma mulher incrível, uma mulher muito, né, que tem crescido tanto profissionalmente, faz lives incríveis. Você que não segue ela ainda aí nas redes sociais, segue lá, Érica Brito. Ela é uma bênção. Então nós vamos falar sobre o dominante, né? O dominante, ele é uma pessoa muito direta. É uma pessoa que ele é forte, decidido, extremamente decidido. É uma pessoa que às vezes até soa como, né, agressiva demais. Ele é uma pessoa que gosta de desafios, gosta de metas ousadas. Ele não para muito para pensar. Ele vai lá, ele age. Não é muito voltado a pessoas, é muito voltado a resultados. Ele quer resultados, custe o que custar. É um empreendedor nato, que gosta de se lançar em desafios ousados, né? Mas também ele é muito
é aquela pessoa, isso aí, o perfil, né, da Érica aí, Érica Christian Psicologia. Segue lá, é uma bênção, ela faz lives incríveis, tenho certeza que você vai gostar. E esse perfil, o dominante, eu vou falar para você aqui, né, quais são os pontos fortes desse dominante. Ele geralmente é uma pessoa confiante, ele é uma pessoa firme, decidida, gosta de desafios, é ousado e muito competitivo. Aquela pessoa que ela é dominante, geralmente ela chega nos ambientes, como o próprio nome diz, ela domina o ambiente. Né? É aquela pessoa que você vai ver ela muitas vezes, né, lançando projetos ousados, lançando essas marcas, né, essas coisas assim, ele é muito desafiador. A comunicação dele é extremamente direta, por isso que às vezes ele parece ser um pouco grosseiro na sua forma de falar, porque ele é muito objetivo, ele é muito prático. Né? Aquela pessoa que ela não tem muito paciência. Você tem um dos defeitos do dominante é a falta de paciência. Ele não tem muita paciência. É aquele tipo de pessoa que você vai começar a falar uma frase, ele não tem muita paciência de esperar você terminar, ele já completa. Como a pastora Fabiane falou, né? É aquele tipo que ele pega um livro, se o início, a introdução ali tá meio maçante, ele já vai lá pro meio do livro, ele já vai lá pro final do livro, para poder saber, né, o final, o resultado daquilo. Porque ele não tem muita paciência para esperar, né? A Juliana falou que sem rodeios, não tem rodeio com ele é direto, ele é muito direto, né, em tudo que ele fala. Só que ele tem algumas áreas de fragilidade, né? Ele tem muito medo de perder a autonomia, porque geralmente, né, o dominante, ele é muito autossuficiente, ele é muito independente, ele não espera por ninguém. Quando ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Sabe aquele tipo de pessoa que não tem muita paciência? Você manda às vezes fazer uma coisa e você vê que a pessoa não foi lá e fez, você vai lá e já faz. Ou às vezes você nem pede para ninguém, você já vai lá e você já resolve tudo. Esse é o dominante, né? Ele tem muito medo de perder a posição para outra pessoa, porque ele é muito competitivo. Então, você quer pegar um dominante e você falar bem assim, eu duvido, né? Ou então você desafiar ele, né, em alguma coisa. Ele é competitivo por natureza, então ele gosta muito de desafios, muito, muito, muito. Quanto mais você desafiá-lo, mais ele vai produzir. Ele gosta de trabalhar em ambientes realmente competitivos, muito competitivos, né? Ele tem muito medo de fracassar, né? Porque como ele é muito focado em resultado, ele está sempre focado naquela coisa do sucesso, né? De obter realmente o objetivo que ele queria. E ele tem muito receio de se submeter. Não são pessoas que gostam muito de estar abaixo, né? São pessoas que gostam de ocupar cargos de liderança, de estar à frente. Ele não é muito daquele de ficar prestando contas, não é muito de ficar ali se submetendo às pessoas, né? Então, o dominante, ele é assim. Então, qual que são os pontos que o dominante ele precisa desenvolver? Ele tem que ter cuidado, porque senão ele pode atropelar suas autoridades. Isso é insubmissão, tem um problema muito grande com insubmissão. Ele pode ser mandão, impaciente, né? Porque é aquele tipo de líder que ele manda, né? Ele é autoritário de uma certa forma. Então, ele muitas vezes não tem paciência, como eu falei, né? Manda fazer uma coisa, a pessoa não vai lá e faz, ele já vai lá e faz na frente, né? Pode executar muito bem. São exímios, né, executores, mas falta planejamento. Né? São pessoas que não se planejam muito. E a gente sabe, né, que isso é um perigo. Que a pessoa que não se planeja, né,
ela muitas vezes ela pode acontecer em percursos nesse momento, nesse decorrer das coisas, e às vezes ele pode não conseguir chegar ao objetivo que queria, e isso pode gerar frustração. Geralmente, né, o dominante, ele costuma terminar aquilo que ele começou. Né? Se ele começa um livro, ele gosta de terminar aquele livro, mas ele não tem aquela questão de planejamento, de organização. Ele pode ser muito agressivo, arrogante às vezes. Né? Então, o dominante, ele precisa ser lapidado, ele precisa ser trabalhado. Né? Geralmente, o dominante, quando ele trabalha com um fleumático, ele consegue impulsionar muito bem, né, esse fleumático, porque o fleumático já é mais passivo, mas muito bom de se lidar. Então, um trabalho em equipe, muitas vezes, de um dominante com um fleumático, ele é muito bom porque o dominante é aquele, vai, vamos fazer, vamos realizar. Tudo que você fala para ele, vamos. Né? Então, dá uma parceria bem bacana. Então, a autodominância, o que ela vai dizer para nós? Né? É uma pessoa determinada, é uma pessoa competitiva, voltado para resultados, confiante, né? Ele é um exímio vendedor, ele vende a ideia mesmo. Ele acredita naquilo que ele está falando. Então, ele vai lá, ele impõe a ideia dele e ele vende aquela ideia para todas as pessoas que estão ali. Ele é convincente. Né? Ele é muito direto, ele não faz rodeio. Você vai perceber que um dominante, quando ele estiver conversando com você, ele não vai ser aquele que vai ficar comendo pelas beiradas, não. Ele vai direto. Então, às vezes, parece ser até um pouco agressivo demais. Direto demais. Né? Às vezes, só até como aquele tipo de pessoa que a gente conhece como os donos da verdade. Né? Então, se você convive com uma pessoa como essa, não acho que isso é de propósito. É a forma dele ser. Né? É desbravador, ele é ousado, né? Muito ousado. Ele é agressivo. Agressivo na forma de ser, na forma de falar. Né? E ele é muito autossuficiente. Ele geralmente não vai pedir opinião para ninguém. Ele vai lá e faz, executa. Não tem muita paciência para esperar ninguém. Né? A Cláudia Nunes aí está falando que é o tema da reunião da equipe de trabalho amanhã. É bom que você vai chegar lá amanhã já sabendo bem, Cláudia, vai dominar o ambiente. Parece que está te descrevendo aí, Salete. Ô, Jesus! Amém, porque você planeja bem. Glória a Deus por isso. É uma parte que você já tem conseguido trabalhar, né, nessa questão da dominância. Então, esse é o dominante, certo? Nós vamos falar agora sobre o influente. O influente, ele é uma pessoa, né, muito alegre, muito extrovertida, né? É muito bom em comunicar. Ele já é muito voltado para pessoas, não tanto para resultados. Ele já é aquela pessoa, né, que consegue se sociabilizar bem, né, indicado realmente para lidar com pessoas. Né? A palavra-chave dele é sociável. É aquele que conhece todo mundo, a network dele é enorme. Ele tem uma questão de, assim, de conhecer todo mundo aonde ele vai, sabe? Aquele que parece político. Né? No nosso grupo é tão interessante, no grupo aí nosso do Preciosa, é tão interessante porque nós temos todos os perfis, né? No nosso grupo aí, né? A influente, até o talo, é a Ana Laura. Ela já até falou ali, eu!
né? Onde chega, conversa com todo mundo, conhece todo mundo, se dá bem com todo mundo, né? Isso, Ana, se candidata a vereadora aí, Ana. O tipo de comunicação é uma comunicação informal, pessoal, né? Ela gosta ali de estar em contato mesmo, em contato com as pessoas, né? A tomada de decisão dela geralmente é emocional, é baseado na emoção e é rápida. Ela é rápida para tomar decisão, muito rápida. O dominante também. O dominante não pensa muito. O dominante já você fala alguma coisa para ele ir direto, né? O influente também. A resposta dele para tudo que você pedir é muito rápida, né? Gosta de fazer parte de grupos, né? Tem necessidade de desenvolver novos relacionamentos, tem necessidade de conhecer pessoas, tem necessidade de se entrosar onde ela chega, né? Tem um poder enorme de comunicação, de persuasão, são muito persuasivos, eles convencem as pessoas, né? São criativas, extremamente criativas. Você pode observar que os vídeos da Ana geralmente são muito criativos, né? Ela gosta de fazer, igual ela fez aquele lá que começou com a luz apagada, daqui a pouco ela acende a luz. Esse é o perfil do influente, né? Ele gosta de contato, né? Como a Ana tá falando ali, no home office, para ela não é legal não, porque ela gosta de ver gente. O influente gosta de ver gente, o influente gosta de conversar. Para os influentes que estão vivendo essa questão agora do isolamento social, isso para eles é a morte. Que eles gostam de contato com as pessoas. São super otimistas, eles vão sempre ver o lado bom das coisas, né? Vão ter sempre uma visão, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Você sempre vai ouvir ele falando isso, vai dar tudo certo. Qual que é o medo, né? O grande medo desses influentes? O medo da rejeição, né? É o medo da rejeição, de não ser apoiado. Como ele é muito emotivo, né? Ele tem essa questão muito ele é muito sensível. Ele muitas vezes também perde o prazer muito rápido nas coisas, não é muito organizado, né? Não sabe dizer não. São pessoas que têm muita dificuldade de dizer não. Eles querem fazer tudo para todo mundo e tem essa dificuldade de dizer não para as pessoas, né? Quais são os pontos dele que devem se desenvolver? Ele deve começar a se atentar mais aos detalhes, porque eles não são detalhistas, né? São muito voados, distraídos, não se atenta a detalhes, né? Fala demais, escuta pouco, né? Quando você fala muito, geralmente a tendência é essa, de você escutar muito pouco. Então o influente ele tem essa questão de não ouvir muito, age muito por impulso, não pensa muito para agir, já vai lá e faz, né? Como eu disse, é desorganizado, tem muita dificuldade de seguir uma rotina, uma tarefa, né? Esses dias mesmo a Ana fez um vídeo no perfil dela, falando sobre agenda, como você organizar uma agenda. Isso para ela, né, ela está trabalhando esse lado dela, né, que esse lado, vamos dizer assim, é uma desvantagem, né, da característica, né, do perfil comportamental do influente. Então, assim, sabe o que eu acho bacana? Quando você conhece realmente quem você vai saber quais são os seus pontos fortes. Você vai se conhecer, você vai se identificar e você vai poder trabalhar para potencializar o que você tem de bom. E nos pontos que você tem fracos, que não são muito, né, são pontos que você tem deficiência, você pode trabalhar para que esses pontos, né, eles melhorem. Tem coisas que vai dar para você melhorar muito,
Tem coisas que você vai poder usar algumas ferramentas, né? Como no caso do influente, que não é tão organizado, essa questão da agenda, né? Essa questão realmente de fazer uma rotina. Então, você vai poder trabalhar tudo isso para melhorar esses pontos que você tem muitas vezes que são desfavoráveis a você. Né? Então, qual é a pessoa que vive uma alta influência? Como que ela é? Carismática, confiante, encantador, otimista, muito expressivo, persuasivo, influente, influencia geralmente as pessoas que estão ao seu redor. É um articulador, sabe aquele para poder armar uma festa? É o cara, é a mulher que faz tudo, né? Organiza, agita a galera, né? Criativo, entusiasta. Esse é o influente, né? Vamos falar agora do estável. Como é o estável? O estável é aquele equilibrado, extremamente equilibrado, né? Aquele que tem muita empatia, é aquele que é leal, confiável, é aquele que não é cheio de amigos como um influente, mas ele tem bons amigos, né? Amigos mesmo. Ele consegue, dos perfis comportamentais, é o que consegue se relacionar muito bem com todo mundo. Porque ele tem muita empatia, ele é aquele amigo que você pode contar para todas as horas. É o estável. Ele é constante, né? Eu tenho uma amiga que ela sempre falou, né? Devagar e sempre. Esse é o estável. É o devagar e sempre. O estável, né, a palavra, né, a palavra-chave dele é empatia. A comunicação dele é extremamente suave. Ele não é aquele tipo mandão, autoritário, não. Ele consegue as coisas com amor, né? A Cris aí, né, ela vai estar falando sobre o estável, né, no vídeo dela essa semana. Qual que é o valor dele no campo empresarial? Ele é a questão assim de planejar. Ele já é o perfil que gosta de planejar as coisas. Como ele é estável, ele precisa viver num ambiente confortável. Ele não gosta de instabilidade, o estável. Ele gosta de coisa segura, onde ele se sente seguro. Sabe aquele terreno firme? É ali que o estável gosta de estar. Ele não gosta de surpresas. Ele não gosta, ele muitas vezes ele se assusta com os imprevistos. Ele não lida muito bem com o imprevisto. Adora uma rotina, a Cris está falando ali. E isso é uma verdade. O estável, ele é assim, ele é constante, muito perseverante, muito perseverante, né? A tomada de decisão dele também é emocional, né? Porque ele é muito ligado a essa questão de pessoas. Ele não é tão ligado a resultados. Ele é muito ligado a pessoas. Né? Como o influente, né? Ele visa pessoas. O influente é diferente do estável nessa questão de relacionamentos, porque assim, o estável ele é aquele, ele é de poucos amigos e é leal àquele amigo. O influente é amigo de todo mundo, de todo mundo, da galera inteira. Ele tá aqui com um, ele tá ali com outro. Já o estável não, é aquele que dedica, é aquele que ouve, é aquele que está pronto, né, a escutar, dar conselhos, né, é aquele que se envolve, é aquele que sofre, né? O influente não é oba-oba, né? É oba-oba. Muitas vezes ele não se compromete muito com o relacionamento, ele é amigo de todos, mas não se compromete muito com as pessoas. Já o estável não, ele se compromete, ele ouve, ele dá conselhos, ele sente a dor, ele tem muita empatia, muita empatia, né? Eles valorizam, né, os empáticos não, os estáveis, eles valorizam o planejamento,
orientações claras, responsabilidades bem definidas. Eles querem saber aonde eles estão entrando, como que funciona, né? São calmos, geralmente são pessoas calmas, são pessoas mais tranquilas, gosta de ambientes, né? Assim, mais harmônicos, e são os famosos pacificadores. Quando eles estão numa equipe, eles são aqueles que apagam o fogo, que acalma as pessoas, que intermedia conflitos entre as pessoas. Eles têm preferência em trabalhar no coletivo. Lembra do dominante que eu falei que ele é bem autossuficiente? Ele não tem muita paciência para esperar ninguém, ele vai lá e faz. É muito ele. Já a questão do estável é totalmente diferente. Ele prefere trabalhar em equipe. Ele prefere estar nesse tipo de ambiente, né? Quais são os medos? Os medos do estável. O medo do estável é o conflito, dizer não. Ele não gosta, apesar dele ser um ótimo pacificador, mas ele não é muito bom em lidar com questões de conflito, ambientes conturbados, ambientes, né, onde existe uma discórdia. Ele não gosta muito desse tipo de ambiente. Ele detesta perder o controle. Como ele é muito controlador, ele detesta perder o controle da situação. Ele detesta não saber o que está acontecendo. Ele tem muito medo de arriscar. Por isso que muitas vezes acaba perdendo boas oportunidades da vida. Porque ele prefere aquele ambiente seguro, né? Geralmente são pessoas que optam por trabalhos, né, de concursados, trabalho seguro. Não são de ficar se arriscando em abrir negócios. Eles gostam de coisas seguras, que eles realmente saibam, né, que ele tem a garantia amanhã do teu salário, por mais pouquinho que às vezes possa ser, mas ele tem aquilo garantido. Ele prefere esse tipo de ambiente, né? Eles não gostam desse tipo de cenários imprevistos, né? Quais os pontos que essa pessoa precisa desenvolver na vida dela para poder vencer esses lados, né, que realmente travam a vida dele, às vezes impede ele de crescer, de viver coisas grandes, né? Ele precisa perder esse medo de resistir a mudanças. Geralmente, né, a pessoa que é estável, você não convida ele de última hora para nada. Não exija dele respostas rápidas. Ele tem que assimilar, ele tem que... Igual se você for falar para um estável, vamos viajar agora? Não rola. Não rola. Né? Ele tem que assimilar aquilo, ele tem que digerir aquilo. Né? Às vezes, muito conflito que às vezes existe num relacionamento conjugal é quando um dominante casa com um estável. O dominante é aquele que quer tudo rápido, direto. Né? Numa discussão, ele já quer aquela resposta rápida, e o empático muitas vezes não tem aquela resposta rápida para ele. Ele precisa raciocinar, ele precisa pensar. Às vezes o dominante está exigindo uma mudança dele, está querendo que ele haja rápido, está querendo que ele viva algo rápido, e o estável não é assim. Né? A Ana Paula está perguntando aqui, será que é possível uma pessoa ter perdido algumas características do seu tipo ao longo do tempo? Com certeza. É o que eu falei, muitas vezes a pessoa está no modo adaptativo. Muitas vezes porque ela foi oprimida, né? Ou foi oprimida demais na sua infância, ou pelas próprias circunstâncias da vida. Então ela está adaptada, ela não é aquilo. Ela está adaptada. E isso vai gerar tristeza, desconforto, porque a pessoa não está sendo aquilo que ela realmente é. Então ela não vai desenvolver o seu potencial todo, porque ela está vivendo uma coisa que ela não é. Né? Então pode sim, pode conviver com pessoas extremamente diferentes, pode sim, porque isso pode acontecer. Como eu falei aqui, né, que muitas vezes eu estava também vivendo isso.
Quando eu fiz a minha análise de perfil comportamental, quando eu comecei a analisar, eu estava vivendo, né, muito distante daquilo que eu sou, né? Eu sou uma estável influente. E eu estava vivendo, né, muito diferente do que eu era, muito, muito diferente. Eu estava agressiva, eu estava às vezes muito... E eu não era assim, eu não sou assim, né? Tava me defendendo muito, 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 sendo que o meu perfil é de uma pessoa tranquila, de uma pessoa calma, né? A Leni ali tá ali, né? Leni, pessoal aí de Guaiçara que me conhece bastante, eu não sou essa mulher brava, viu? Eu tava muito adaptada para me defender, né, da vida, das circunstâncias que eu estava vivendo. Né? Quando eu fiz meu análise comportamental, eu percebi isso. Né? Então, a gente precisa se conhecer justamente por isso. A gente precisa ter esse olhar, se encontrar. Né? Quando a gente falou muito sobre essa questão de identidade, a gente precisa se encontrar. Né? Outro ponto que precisa ser trabalhado, né? Pode apresentar-se com submissão excessiva, demais, né? Pode ser tolerante em demasia, isso precisa ser trabalhado, e acaba sendo muito omisso, apático. O grande defeito, né, do estável é que ele tem uma tendência enorme a ser apático, às vezes até demonstra uma certa falta de compromisso com as coisas. Isso é muito perigoso, muito perigoso. Né? Quais são a autoestabilidade? Ele é compreensivo, ele é acolhedor, ele é consistente, bom ouvinte, pacífico, paciente, planejador, calmo, metódico, previsível, muito previsível, e ele é muito leal, é um excelente amigo. Vamos falar agora do conforme, né? O conforme, ele é extremamente detalhista. Ele é aquele que gosta das coisas metódicas, muito bem programadas, muito bem estabelecidas. Ele é aquele que gosta das coisas assim muito organizadinhas. Né? A palavra-chave dele é crítico. Sabe aquela pessoa super crítica que analisa tudo? Ele é extremamente analítico. Analisa tudo que está ao seu redor. Né? A sua principal emoção, o medo. Que ele está sempre com medo de fracassar. Né? A comunicação dele é extremamente formal, é específica. Sabe aquele gentleman? Esse é o formal, né? Aquele famoso formatadinho, tudo certinho, né? Para a empresa, qual que é a melhor qualidade dele? Ele é detalhista. Nada passa desapercebido a ele. Ele faz as coisas muito metodicamente, muito de forma organizada. A tomada de decisão dele é racional e demorada. É demorada como do estável, né? Mas só que do estável é emocional. O dele já se difere, é racional. Ele não faz nada por emoção. Tudo é meticulosamente, né, programado. Né? Eles buscam, né, seguir todas as regras, procedimentos. Né? O estável também é muito sim, muito bom para atender regras, muito bom para seguir parâmetros. Né? Ele gosta de fazer as coisas com tremenda exatidão, possui forte tendência ao perfeccionismo, e esse é um dos espinhos na carne, né, de uma pessoa que é conforme, porque eles cobra demais as pessoas, por ele ser muito analítico, muito crítico. Ele tem uma dificuldade enorme de lidar, né, com os defeitos das pessoas. Eles são bem pouco tolerantes. Eles acabam abrindo mão, muitas vezes, né, de certas atividades, certas coisas, porque quando ele começa a conviver, às vezes, com um influente que não é nada organizado,
ou então com um dominante que é muito incisivo, ele acaba às vezes abrindo mão de certas coisas para não poder lidar com aquele tipo de ambiente, porque ele não consegue lidar com aquele tipo de ambiente ali, certo? Gostam de ter um máximo de dados. Se o estável ele gosta de pisar num ambiente seguro, conforme é pior. Ele não tem só que se sentir emocionalmente seguro, ele precisa de dados. Ele precisa de coisas concretas. Ele precisa de realmente de ter ali em mãos, né, dados para que ele possa analisar, porque ele é muito analítico. Então ele precisa ter certeza do que ele está fazendo. Possui padrões de exigência muito altos, muito elevados, tanto para si como para os outros, né? Quais são os maiores medos? Medo de errar. Como ele é perfeccionista, né? Como eu falei, é o espinho na carne dele. Então ele tem muito medo de errar, muito medo. São pessoas que não arriscam, né? São pessoas ali que vivem ali, né, naquela questão constante, dentro daquela caixinha, né? Eles não gostam de pensar em todas as possibilidades, ele gosta de coisa muito assertiva, ele é muito crítica no trabalho, e o maior medo dele é não ter informações suficientes. Os pontos a desenvolver. Pode ser muito questionador e são geralmente aquelas pessoas pessimistas. O que o influente tem de otimista, esse tem de pessimista. Ele sempre vai ver o lado ruim das coisas, ele vai sempre achar que tudo vai dar errado, né? São pessoas que precisam exercitar muito a gratidão, né? Fugiu agora, Jesus. Irmãs, eu estou na fase da TPM, então as coisas fogem assim da mente. Nessa fase é uma benção. A Mariana, né, ela falou na semana passada do devocional dela sobre o pote da gratidão. Pessoas com esse tipo de perfil, né, o pote da gratidão para elas faz uma diferença tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda. Né, a Mariana falou sobre isso e ela viveu isso realmente, porque ela tem esse perfil. Né? Então assim, o pote da gratidão para ela fez uma diferença enorme. Então lembra que eu falei que existem ferramentas que quando a gente utiliza, essas ferramentas elas podem nos ajudar muito a desenvolver esses pontos, às vezes, que não nos são favoráveis. Isso pode transformar, porque nós somos seres em evolução. Nós somos seres que estamos crescendo a todo tempo, né? E como eu tenho falado, por isso que é importante você se conhecer, você saber exatamente quem você é, né? O conforme, né? A autoconformidade. Quais são as características aí? Ele é muito disciplinado, extremamente disciplinado. O que falta de disciplina nos outros, ele tem de sobra, né? Ele é extremamente analítico. Ele é muito preciso. Tudo que ele faz com máxima perfeição. Ele é muito organizado, muito detalhista. Ele é muito cuidadoso, formal em tudo que ele faz. Né? Aquela pessoa muito discreta, que não gosta de ficar se aparecendo, né? Não gosta muitas vezes de ficar se mostrando. Né? Perfeccionista. Ele é muito questionador. Como ele preza muito pela qualidade, muitas vezes é isso que ele vai fazer. Né? Aí nós vamos falar um pouquinho do colérico. Né? O colérico, como eu disse, né, ele é muito semelhante ao dominante. Lembra que eu falei que o dominante é mais relacionado à questão de comportamento? O colérico está mais relacionado a questões emocionais, certo? Você vai perceber que eles são muito parecidos. Geralmente, como eu disse, não é via de regra, pode ter as suas exceções. Geralmente, o dominador, ele é um colérico, geralmente, certo? O colérico, ele tem um temperamento ardente, ágil, ativo,
prático, né? Ele é autossuficiente também, muito independente, né? Ele é aquele que ele busca resultados. O negócio dele é resultados, é metas. E infelizmente, se ele tiver que passar por cima de pessoas para alcançar, até mesmo usar pessoas para alcançar os seus métodos, ele vai fazer, né? O colérico, ele não é tão nervoso como o sanguíneo, mas ele também tem muitos ímpetos de raiva. A raiva é uma característica muito presente nele. Só que é o tipo de pessoa que quando você lança para ele um desafio, né, ele é muito bom naquilo que ele faz. Muito bom. Ele é muito ativo. Ele é muito envolvido com aquilo que ele faz, porque ele quer chegar realmente aos seus objetivos. Ele é ambicioso, extremamente ambicioso, né? Ele não se dedica a atividades que ele perceba que não há propósito. Porque como o fim dele é resultados, ele também não visa muito pessoas, ele visa resultados. Então, se ele perceber que qualquer projeto não vai ter uma objetividade, não tem um propósito determinado, um resultado para ser alcançado, ele não se envolve. Mas quando ele se envolve também, ele faz tudo para que aquilo seja concluído, né? Ele é capaz de tomar decisões, de planejar atividades úteis de forma instantânea e acertada. Ele é muito direto, como dominante, muito direto, né? Então, só que ele, como o dominante, ele não é detalhista. Ele gosta de chegar no resultado final, ele vai exercer todas as funções que precisam ser feitas, da forma que precisa ser feita, mas ele não vai se apegar muito a detalhes, né? Ele reconhece muito rápido uma oportunidade, ele não perde, é um perfil que não perde as oportunidades. Ele abraça. Aquilo que vem diante dele, ele abraça realmente, porque ele não gosta de perder as oportunidades. E como eu disse, ele não vai perder tempo com detalhes. Ele tem uma tendência a ser dominante, dominador, autoritário. Ele exerce essa liderança, né? São líderes natos, mas essa liderança dele é um tanto quanto impositiva. Ele impõe, né, aquilo que ele quer, porque, como eu disse, às vezes ele pode até usar pessoas para alcançar os objetivos dele. Geralmente, né, os maiores defeitos dele é que ele tem uma linguagem que às vezes agride. Ele não pensa muito para falar e eles são muito sarcásticos naquilo que ele fala. É o tipo de pessoa que facilmente magoa os outros. Ele é impaciente, ele é prepotente, muitas vezes intolerante, vaidoso, autossuficiente, insensível, astucioso, né? Esses são os defeitos de um colérico. Então, a pessoa que ela tem esse tipo, né, de temperamento, ela precisa buscar a empatia, ter um pouco mais de empatia, né, buscar olhar um pouco mais para as pessoas, ter um pouco mais de zelo, de cuidado, buscar um pouco mais de domínio próprio, né? Qual que é a qualidade dele? Ele é enérgico, muito enérgico, ele resolve as coisas, ele é independente, ele é muito otimista, ele é prático, né? Ele é eficiente, é decidido, é líder por natureza, por essência, e ele é muito audacioso. Geralmente são construtores, líderes, produtores, né? Estão sempre em evidência. Esse é o colérico.
né? Ele não é perfeccionista. Ele prefere executar várias atividades, né? 60%, mesmo que seja 60%, né? Do que fazer algo 100% de perfeição. Vamos falar, né, agora do perfil sanguíneo. O perfil sanguíneo, né, são aquele tipo de pessoa muito 880. Eles são muito emotivos, extremamente emotivos. Ao mesmo tempo que eles são muito doces. Tá muito relacionado a profissões, né, que vão gerar uma certa empatia. Né? A sanguínea é uma pessoa vivaz, é uma pessoa alegre, ela é uma pessoa acolhedora, amigável, né? Os especialistas falam que são excelentes médicos, excelentes enfermeiros, né? Na área de saúde eles são muito bons, porque eles levam alegria, eles levam otimismo para as pessoas. Então nessas áreas de saúde eles se desenvolvem muito bem. São excelentes artistas, porque gostam de ser o centro das atenções. Né? O sanguíneo ele gosta muito dessa coisa, de chamar a atenção, de ser o foco aonde ele vai. Né? Eles são extremamente extrovertidos, alegres, por natureza. Né? Costumam contagiar aonde eles vão, eles contagiam as pessoas. E a sua natureza ingênua, espontânea, geralmente as pessoas abrem o coração. São pessoas que as pessoas têm facilidade de chegar até elas, abrir o coração. Sabe aquelas pessoas muito fechadas, que às vezes não se abre com ninguém, mas com o sanguíneo ele consegue se abrir, ele consegue se expor. Né? Tem uma habilidade de chegar nos lugares e fazer amizade com todo mundo. É aquela pessoa que brilha, Paulinho Álvaro, esse mesmo. Sanguíneo com influente no talo. Né? Ela nunca vai ficar perdida por falta de palavras. Ela chega num ambiente que ela não conhece ninguém, né? Tô vendo a pastora Luciana. Né? A pastora Luciana é assim, onde ela chega, ela conversa com todo mundo, ela faz amizade com todo mundo, não passa apertado em lugar nenhum. Né? Só que geralmente são pessoas que às vezes falam muito sem pensar. Né? Quem tiver um temperamento mais tímido perto desse tipo de pessoa se sente às vezes constrangido. Se sente às vezes até assustado com esse tipo de pessoa. Ela gosta de gente, detesta solidão. Detesta solidão. Né? Seu modo de agir é barulhento, é afável, bagunceiro. Né? A minha irmã Érica, não sei se ela está assistindo ainda, minha irmã Érica é uma típica sanguínea. Né? Sua energia e disposição amável ajuda a superar os problemas. Olha que bacana, não? Né? São excelentes, aí, como eu disse, anfitriãs, né? Animadoras, locutoras. Né? Agora, qual o problema? Geralmente são indisciplinadas, né? Tem uma instabilidade emocional muito grande, são pessoas que explodem, que parecem um vulcão. No momento da ira, da raiva, elas são extremamente explosivas. Ao mesmo tempo que são muito amorosas, são muito explosivas. Né? Só que não guarda mágoa. Tem essa grande vantagem, né? Ela não guarda mágoa, não guarda rancor. Né? Luta constantemente com o egoísmo, porque como eu falei, né? Gosta de ser o centro das atenções. Né? Uma pessoa inquieta, desorganizada. E geralmente são pessoas muito inseguras. Muito inseguras. Né? Vamos falar agora um pouquinho do fleumático. Né? Nós já estamos acabando. O fleumático, né, é uma pessoa tranquila, serena, nunca se alarma e quase nunca fica brava. É uma pessoa com a qual é fácil de se dar bem. É uma pessoa que geralmente se dá bem com todo mundo.
É uma pessoa que, qualquer ambiente que ela for, ela vai conseguir se relacionar. Seja com o sanguíneo, seja com o melancólico, desde o mais bravo lá até o mais quieto, ela consegue se relacionar com todos. Ela consegue intermediar as relações, consegue fazer com que as pessoas interajam entre elas, ela serve como uma ponte, né? Ela geralmente é uma pessoa simpática, sabe aquele tipo boa praça? É o fleumático. Parece não se agitar nunca, qualquer que seja a circunstância ao seu redor, né? Geralmente o fleumático ele é um instável. O fleumático não lhe falta amigos, porque ele gosta de pessoas, ele tem um senso de humor, né? Geralmente são pessoas muito bem humoradas. Não é como um sanguíneo que é extremamente extrovertido, alegre, contagiante, mas é uma pessoa geralmente muito bem humorada. Tem uma atitude sempre positiva, como ele também é um bom conselheiro, né? Ele é um excelente conselheiro, ele é um excelente ouvinte, né? Só que como a Cris falou ali, é difícil de demonstrar os sentimentos dele. Porque apesar dele ser assim, essa pessoa que gosta de amizade, ele tem um pouquinho dessa introversão. Ele não é tão extrovertido, né? E ele não demonstra tanto assim os seus sentimentos. Ele ele retém ideias, conceitos, são pessoas que têm os seus valores muito fortes, muito fortes. Só que não gosta de se comprometer com muita coisa. Porque ele gosta de ter segurança naquilo que ele está fazendo, né? São pessoas geralmente muito atraídas por cálculos, planos, né? Eles têm essas características, certo? Aí no Instagram tá acabando o nosso tempo, né? Passamos um pouquinho da 1 hora. Eu vou compartilhar ali no IGVT depois, né? Mas vamos só terminar aqui pelo Instagram, né? Concluir o assunto. Então, a mulher que geralmente é fleumática, ela é uma mulher organizada, jamais assiste a uma reunião desprovida de informações, né? Ela gosta de estar preparada, ela não gosta de chegar atrasada, trabalha bem sob pressão e é extremamente confiável. Quais são os defeitos dela? Muitas vezes demonstra não ter interesse, às vezes é lenta, ociosa, não trabalha muito sob pressão, né? Tem aquela questão de se autoproteger, se protege muito, muito das circunstâncias, não gosta muito de se arriscar. Ela, às vezes, é mesquinha, é avarenta, né? Tem dificuldade, às vezes, né, nessas questões. Ela é teimosa, muito teimosa. Quando coloca uma coisa na cabeça, ela é muito, muito, muito teimosa. Indecisa e temerosa também. Vamos falar agora do perfil melancólico para nós estarmos terminando. O temperamento mais rico de todos é o perfil melancólico. Ele é muito analítico, talentoso, perfeccionista e abnegado, com a natureza emocional muito sensível. É introvertida por natureza, né? Ela se caracteriza por uma série de disposições de humor. Muda muito, né, de humor. Seu temperamento tem aqueles traços de mudança de humor muito grandes, né? Às vezes ela pode estar ali agindo de forma meio extrovertida, de repente ela já se demonstra muito triste, deprimida. É uma amiga fiel,
poucas vezes se esforça em conhecer pessoas. Ela é muito seletiva, né? Tem aqueles amigos, sabe aquelas coisas de amigos contados nos dedos? É a melancólica. De poucos relacionamentos, de poucos amigos. Não é para todo mundo que ela vai abrir o coração, mas é extremamente prestativa. É uma pessoa muito ligada nessa questão de se sacrificar pelos outros. Ela se sacrifica muito pelas pessoas, né? Se esforça realmente para fazer aquilo que vai ajudar as outras pessoas, não abandona quando ela se envolve em algo. Né? As experiências, né, decepcionantes as levam muitas vezes a rejeitar pessoas, porque ela também ao mesmo tempo é muito desconfiada. Tendem a desconfiar quando pessoas estão abajulando. Sua capacidade analítica excepcional a leva a diagnosticar acertadamente os obstáculos, o perigo. São pessoas, como elas são muito analíticas, elas vão planejar muito bem o percurso e elas já vão detectar as coisas boas, as coisas ruins que podem acontecer nesse percurso. Então elas muitas vezes já vão detectar lá na frente um obstáculo que pode vir. Ela costuma descobrir seu maior sentido na vida entregando-se a sacrifícios pessoais. São pessoas que gostam de se envolver muito em atitudes sociais, né, coisas sociais. Por vocação, ela exige perfeição, abnegação, criatividade, né? Geralmente são pessoas que são compositores, artistas, músicos, inventores, filósofos, teóricos, né? Cientistas, educadores, por essa questão de sacrifício que eles gostam muito. Quais são os pontos fracos? Negativa, pessimista, assim como a gente viu no Conforme, né? Crítica demais, egocêntrica, acha que tudo é sobre ela, suscetível, meticulosa, sabe aquelas pessoas às vezes difícil de você lidar, que às vezes qualquer coisinha que você faz, às vezes ela pode interpretar, ver pelo em ovo. Vingativa, propensa a sentir-se perseguida, né? Ver fantasma nas coisas. É temperamental, como ela tem essas mudanças muito constantes de humor, né? Temperamental, muitas vezes depressiva, às vezes antissocial, legalista, muito rígida, né? Aquela tipo de pessoa que, como ela questiona, aquela pessoa fácil de ficar julgando a outra. Mártir, né? Gosta de ser mártir porque ela às vezes se sacrifica pelos outros e tem essa questão de se sentir como mártir, né? Às vezes dá com uma mão, mas cobra com a outra, né? Pouco prática, muito teórica, né? Essa é a pessoa melancólica. Esses são os pontos, né, negativos nela que precisam ser trabalhados. Tem qualidades, né? Como eu falei aqui no início, é um dos temperamentos mais ricos, mas também tem esses pontos às vezes negativos nele, né? Então, qual que é o seu perfil? Né? Qual o seu perfil comportamental? Você é dominante? Você é um influente? Você é uma estável? Você é uma conforme? E o seu temperamento, qual é? Eu espero que eu possa ter ajudado você aí, né? Para que você descubra realmente quem você é. E que você possa enfatizar, né? Potencializar aquilo que você tem de bom, porque com certeza você tem muitas coisas boas. E que você possa trabalhar cada vez mais os pontos negativos que você tem, para que você seja usada por Deus, né? Deus transforma, né? Deus é poderoso para transformar, né, esses defeitos que às vezes nós temos. Por isso que é importante você se conhecer, você saber quem você é, para que você possa trabalhar esses pontos em você, para que você não viva, né, adaptada, porque quando você viver adaptada, você não vai conseguir desenvolver tudo aquilo que você é. Isso vai gerar frustração, vai gerar tristeza, incômodo, porque você não está sendo quem realmente você é. Então, entenda isso, personalidade, ela é inata, ela não muda.
mas temperamentos são transformados pelo poder do Espírito. E o meu desejo é que você seja tocada, seja transformada, que realmente Deus venha abrir o teu olhar, abrir a tua visão, para que você saia do modo adaptativo, para que você realmente seja quem Deus planejou para que você seja, para que o Senhor venha lapidar esses pontos negativos, né, muitas vezes do nosso temperamento, para que nós possamos ser pessoas melhores, que aquilo que nos falta, Deus possa acrescentar. Esse é o meu desejo para você nesta noite. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Espero que eu possa ter esclarecido a você, né, os pontos para que você se identifique quem realmente você é, tá? Semana que vem nós vamos falar de uma mensagem muito linda. Nós vamos falar sobre linguagens de amor. Como você se sente amada, como você se sente nutrida. Isso é tão importante porque quando você conhece a linguagem de amor das pessoas que estão ao seu redor, você consegue viver com elas de uma maneira muito melhor. Você consegue ter relacionamentos muito mais saudáveis. Porque às vezes estamos convivendo com pessoas, né, querendo usar a nossa linguagem com elas. E muitas vezes elas não estão se sentindo amadas. Muitas vezes no casal é isso que acontece. O cônjuge não se sente amado porque ele não está recebendo a linguagem de amor que ele entende. Então, semana que vem eu espero você para nós falarmos sobre esse assunto, que eu creio que é de extrema importância, que vai ajudar muito nos seus relacionamentos, principalmente com as pessoas que você convive diariamente. Espero que eu tenha te ajudado aí, Cláudia, para a sua reunião amanhã, né? Que você vá bem munida de informações, para que você amanhã lá arrase nessa reunião. Deus abençoe vocês, um beijo grande. Durante a semana aí, as meninas vão estar falando, desde domingo estamos falando sobre esses assuntos que foram falados hoje. Então vai lá, siga na página, veja os devocionais. Se você ficou com alguma dúvida, segue lá os devocionais. Se precisar assistir a live de novo, assista. Que Deus te abençoe, uma boa noite e fique na paz. Um beijo no teu coração. Deus te abençoe.